Vamos ao texto, não é? Damos graças a Deus pela série que os irmãos estão a fazer já em Mateus. E hoje nós estaremos debruçados em Mateus, capítulo 18, versículo... desculpem, 12... Assustou-se o Carlos. O Carlos assustou-se. 12, 38 a 45. Mateus, capítulo 12, convido os irmãos a abrir Mateus, capítulo 12, 38 a 45. Mas antes deixem-me dizer uma coisa, partilhar algo pessoal. Eu gosto particularmente de um programa que dá na RTP1. Não sei se vocês já ouviram, que se chama Portugueses pelo Mundo. Não é? É muito bom, eu gosto de ver isso. Para quem não conhece o programa, normalmente o jornalista sai pelo mundo, vai a um determinado país, determinada cidade e procura, naturalmente o contacto já está feito, mas procura portugueses que estão espalhados nessa localidade, nessa região em específico. E há portugueses por todo o lado. Nós somos um país pequeno, mas há portugueses por todo o lado. Há portugueses na Inglaterra, há portugueses no Canadá, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Noruega, enfim, em todo o lado, não é? Vamos para a Ásia, há portugueses na China, há portugueses no Japão, há portugueses na Indonésia, há portugueses em todo o lado. O que é interessante ver nesse programa é que eles não se limitam a sentar-se na sala e a falar sobre o que é que eles fazem e porque é que eles foram para ali. Há todo um enredo, eles contam porque é que vieram para ali, qual a profissão que desempenham, qual os lugares que frequentam normalmente. E a certos sítios, quando eles mostram os lugares que mais frequentam, acontece que eles mostram zonas de entretenimento ou zonas de gastronomia ou, enfim, várias coisas. E há muitos deles que vão para os mercados locais. Onde é que nós podemos cheirar melhor a cultura de um lugar do que no mercado local? Entram pelo mercado local, vão conhecer as iguarias, vão conhecer os comerciantes, vão mostrando tudo aquilo que se faz, que mostram o pulsar da cidade, ou o pulsar da vila, o pulsar do sítio onde estão, exatamente nesses mercados locais. E, deixem-me confessar, que tenho alguma dificuldade quando os países são mais asiáticos. Não é? Quando vamos pelos mercados locais da Indonésia, os mercados locais da China, mercados locais que nos mostram coisas que nós normalmente não estamos habituados. Eles falam, eles compram, eles demonstram que aquilo são iguarias locais, mas para mim parecem-me animais domésticos. Animais domésticos a serem comercializados. Há animais que eu nem sequer sei o nome. E há coisas que eventualmente são vendidas que são claramente, eu sei o nome, eu sei aquilo, mas eu sei claramente que nunca provaria aquilo. Larvas e insetos, não é? Há quem venda larvas e insetos para serem comidos. Ora, eu sei que as larvas e os insetos, ou pelo menos há estudos de que as larvas e os insetos são ricos em proteínas. Não é? São bons, dizem eles. Há pessoas que dizem que aquilo é maravilhoso, que sabe bem. Dizem eles. Mas uma coisa eu sei, eu nunca provaria aquilo. Podem vir os estudos melhores, podem vir, a não ser que fosse a Cidália a cozinhar. Agora olhei para a Cidália e lembrei, a não ser que fosse a Cidália a cozinhar, talvez ponderaria comer. Mas podem vir os melhores estudos a dizer de quantas proteínas boas para a nossa saúde elas têm. Eu nunca provaria. Podem vir as pessoas que eu gosto e que eu confio dizerem isto realmente é bom, tu deves provar. Eu nunca provaria. Porquê? Porque eu já tenho firme na minha mente que não quero experimentar. Que não quero. O texto de hoje, que surge na continuidade daquilo que vocês têm vindo já a estudar nas últimas semanas, nos mostra um grupo de escribas e fariseus que por muitos sinais, por muitas maravilhas que o Senhor fizesse, eles não iriam crer, não queriam crer. Já tinham firmado no seu coração que não queriam crer. Assim como eu, por muitos estudos que venham, ou por muitas boas experiências que me possam contar, eu tenho firme na mente que aquilo eu não quero. Aquilo eu não quero. Vamos ler este texto. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre,
Quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando-a, achando-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós curvamos diante de Ti, percebendo a nossa fraqueza, percebendo o quão limitados nós somos e o quão necessitados somos do Teu Espírito, Senhor. O Teu cérebro é fraco e não consegue fazer aquilo que te propões quando a Tua palavra é explicada sem a obra do Teu Espírito. Os ouvintes são fracos e necessitam do Teu Espírito a trabalhar no seu duro coração para que a Tua palavra possa fazer morada, possa germinar. Nós somos fracos, Senhor. Necessitamos de Ti. Necessitamos da Tua obra. Vem e faz. Usa a Tua palavra para cumprir o Teu bom propósito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqui está, não é? Um grupo de escribas e fariseus que vêm no seguimento daquilo que já ouviram. Eu ouvi a mensagem do Joe a semana passada, muito boa, não é? Sobre a identidade de Jesus. E está no caminho daquilo que vocês já têm vindo a explorar. E eu gostava de olhar para este texto sobre 3 pontos. E os 3 pontos são a loucura de não crer, a razão para crer e o juízo para aquele que não crê. A loucura de não crer, a razão para crer e o juízo para aquele que não crê. Então vamos ao primeiro. No versículo 38 nós lemos sobre a loucura de não crer. Diz no versículo 38, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Este texto nos mostra os escribas e os fariseus, a elite religiosa. Aproximaram-se de Jesus e dizem palavras, digamos, bondosas. Mestre. Mas sabemos que existe aqui algum tipo de sarcasmo da parte dos próprios escribas e fariseus, porque eles já tinham resolvido, diz-nos no capítulo 2, matar Jesus. Eles fizeram um conselho para resolver matar Jesus. E mesmo assim chegam ao pé de Jesus e lhe dizem: Mestre, nós quisermos ver um sinal. Lembremos do que é que aconteceu o domingo passado. Eles foram repreendidos por aquilo que não queriam, por terem chamado aquilo que Jesus fazia obra de Belzebu. Eles tinham sido repreendidos por Jesus acerca de não compreenderem quem Ele verdadeiramente era. E sabem um resultado de alguém que é repreendido e que age em humildade para isso? Não é propriamente uma calma, uma tranquilidade, é um quebrantamento. Se eles estivessem realmente arrependidos daquilo que tinham acabado de fazer, estariam quebrantados, a clamar por misericórdia: Senhor, dá-nos misericórdia. Mas não, eles vão, na sua aparente calma, dizer: Mestre, nós quiséramos ver outro sinal, dá-nos um sinal. Mas será que Jesus nunca tinha feito sinais e maravilhas à sua frente? O capítulo 12 nos mostra exatamente o contrário. O homem de uma mão mirrada que o Senhor cura. Mateus até nos diz no capítulo 8 e no capítulo 9 que Jesus fez muitos sinais. Eles poderiam não estar em todos eles, mas poderiam pelo menos ter ouvido sobre todos eles. Jesus fez imensos sinais,
Mateus nos conta que Jesus curou leprosos, Jesus curou homens à distância, só com a sua palavra. Jesus criou ou fez febres misteriosas desaparecer, tempestades acalmar, endemoniados serem libertos, paralíticos andarem, mudos falarem, cegos verem. Este era Jesus que tinha feito muitos sinais e eles ainda dizem: Senhor, quisermos ver só mais um sinal. Quisermos ver um sinal. Mesmo antes disto, aliás, Jesus tinha feito um grande sinal à frente deles, que gerou toda esta conversa sobre a obra de Belzebu e a obra de Jesus. Um endemoniado que era cego, que era mudo. Jesus liberta e este endemoniado passa a ver, esta pessoa passa a ver e passa a falar. O que gera toda esta conversa do, não, isto é obra de Belzebu. E Jesus diz, quer dizer, se dentro do reino deles eles andam à guerra, como é que podem subsistir? Tinha acabado de acontecer isto. E eles dizem: Senhor, dá-nos mais um sinal. Eles não creram. E a sua falta de crença não foi por falta de evidências. Não foi por falta de evidências. Foi porque eles não queriam crer. Esta é a loucura do homem. Ele não quer crer. A história de todo ser humano é esta. Não é por falta de evidências, é porque nós não queremos crer. Sabem, vivemos numa altura característica. Vivemos numa altura em que não só somos encorajados, como até exortados a crer que Deus não existe. Somos exortados a isso. Sempre houve pessoas ao longo da história que disseram que Deus não existia. Mas nunca como hoje, em que somos totalmente exortados. Os nossos filhos, os nossos jovens vão para a escola e o normal, a formatação normal é dizer: Deus não existe. Deus não existe. Deves crer assim porque, caso contrário, tu és louco se creres que Deus existe. Sabe, eu tirei 2 citações de 2 ateus famosos. Aliás, é curioso. Agora, hoje em dia temos famosos que são famosos não por aquilo que creem, mas por aquilo que não creem. 2 ateus famosos, eu vou citá-los. Um é Sam Harris, autor do livro O Fim da Fé, Religião, Terror e o Futuro da Razão. E ele diz assim: diz a um cristão devoto que a sua esposa o está a trair ou que o gelado de iogurte pode tornar um homem invisível, e ele provavelmente exigirá tantas evidências quanto qualquer outra pessoa e será persuadido apenas na medida em que tu as deres. Mas diz-lhe que o livro que ele mantém ao lado da sua cama foi escrito por uma divindade invisível, que o vai punir com fogo por toda a eternidade, se ele não aceitar as suas incríveis afirmações sobre o universo. E ele parece que não exige nenhuma evidência de qualquer tipo. Para Sam Harris, o cristão, a fé cristã, não exige evidências. As evidências são inimigas do que é a fé cristã. Isto é uma frase e uma premissa bastante falha. Outro ateu muito famoso, Richard Dawkins, ele escreveu o seu mais famoso livro, The God Delusion, ou Ilusão de Deus. E ele diz o seguinte, diz muita coisa, né? Mas diz o seguinte: se Deus existisse e nos quisesse convencer disso, ele poderia encher o mundo de super milagres. Se Deus existisse e se Ele nos quisesse convencer disso, Ele podia encher o mundo de super milagres. Portanto, para Dawkins, o problema é que olhamos para tudo à volta e não vemos super milagres, então Deus não existe. O que é que dizemos a estas acusações? O que é que dizemos quando alguém nos diz que a fé cristã não existem evidências, ou é livre de razão, é livre de evidências? O que é que nós dizemos? O problema não está nas evidências. O problema está no homem e na sua loucura que não quer crer apesar das evidências. Os escribas e fariseus pensavam que se Jesus fizesse mais um sinal, eles creriam. Mas Jesus já tinha feito muitos sinais, muitas maravilhas. E por mais sinais e por mais maravilhas que eles fizeram, a loucura deles não os deixava crer. Eles tinham firmado no seu coração que não iriam crer. Mais um sinal, o que é que eles queriam? Com o seu nome escrito nos céus, a letras de ouro.
O que é que eles queriam mais? Jesus tinha feito muitos sinais. Eles continuavam a não crer. Não era pela falta de sinais, era pela falta de vontade em crer. Sabe, eu tenho eu contei-vos a minha história familiar, resumida, naturalmente. Mas uma das nossas filhas é ávida a pedir bolachas. Aliás, nós temos isso na matriz familiar, até mesmo na cozinha. Fizeram uma música uma vez para um dos nossos filhos estar constantemente a pedir bolachas na cozinha do Palhal. Mas neste particular momento, a nossa quarta filha, ela é ávida a pedir bolachas. Ela gosta muito de bolachas. Não é? Ela chega para pedir bolachas, eu dou-lhe uma bolacha e ela diz, 2. É a primeira coisa que ela diz. Eu dou-lhe 2 bolachas, ela come as bolachas. O que é que ela faz assim que acaba? Quero mais. Eu dou-lhe mais uma bolacha e ela diz, quero mais. E a pergunta é, quando é que tu vais parar de pedir bolachas? Não podes comer mais, faz-te mal. Quero mais. Há aquela vontade de querer mais, não há um desejo ou não há até uma sensação de saciar. Parece exatamente isto que os fariseus estão a fazer e parece exatamente isto que nós fazemos. Quero mais. Mais um. O Senhor vai provando, o Senhor vai manifestando, o Senhor vai nos mostrando as evidências e nós dizemos, não, mais. Ainda não estou saciado. Mais. Portanto, não é por falta de evidências, é pela falta de vontade em crer. Porquê é que as pessoas não creem? Porquê é que o perdido não quer acreditar? Porque não quer mesmo. Sabem, existe um outro ateu famoso chamado Thomas Nagel. E ele pelo menos foi honesto no seu livro A Última Palavra. Ele disse assim, falo por experiência própria, estando fortemente sujeito a este medo da religião. Eu quero que o ateísmo seja verdadeiro e fico inquieto com o facto de que algumas pessoas das mais inteligentes e bem informadas que conheço são crentes religiosos. Não é apenas que eu não acredito em Deus e naturalmente espero estar certo acerca da minha crença. É que eu espero que Deus não exista. Eu não quero que haja Deus. Eu não quero que o universo seja assim. Ele pelo menos é honesto acerca da razão. Ele diz, não é só meramente eu espero estar certo. Eu não quero que os outros estejam certos. Não quero. Isto é uma loucura. Esta é a loucura de não querer. É a loucura da humanidade, porque por mais evidências que sejam mostradas, nós dizemos sempre, não, isso é outra coisa qualquer. Não é uma evidência. Essa não é a evidência. Nós não queremos que Deus exista, ou pelo menos não queremos o Deus das Escrituras. Queremos um Deus à nossa forma. Queremos um Deus como estes fariseus e saduceus queriam. Senhor, faz um sinal. Faz aquilo que eu quero. Ouvimos muitas vezes, isso não é o Deus que eu quero, isso não é o Deus que eu acredito. Nós não queremos o Deus das Escrituras, queremos outro Deus qualquer. Tal como estes líderes religiosos. Queriam ser capazes de controlar Deus. Jesus tem que fazer os sinais quando eu quero que façam e os sinais que eu quero que façam. E esta é sempre a raiz da incredulidade. É nós queremos moldar Deus à nossa própria forma. Não é o Deus que eu quero, não é o Deus que eu espero, não é o Deus que eu desejo. E tal como estes ateus modernos, nós estamos cegos para com a nossa condição. Cegos. Que por mais evidências sejam lançadas, nós precisamos sempre de mais razões para crer. A razão não é oposta à fé, irmãos. A razão não é oposta à fé. A razão é aliada da fé. A razão é aliada da fé. Como é que é? Uma razão... Uma fé que pensa, razão que crê, não é? A lema do GBU. Fé que pensa, razão que crê. Não é inimiga. A razão não é inimiga. E aliás, Jesus vai-lhe dar agora uma razão para crer. Jesus dá. Há loucura daquele que não crê, mas Jesus ainda assim vai dar uma razão para crer. E lemos então os versículos 39 e 40. Ele diz assim, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus não é contra sinais e maravilhas. Nós vemos isso várias vezes, não só pelo seu ministério, mas, por exemplo, quando Pedro, lá em Atos capítulo 2, se reporta ao ministério de Jesus, diz lá no versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios
e sinais que Deus fez por ele por meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ele diz, vocês estiveram lá, vocês viram os prodígios, vocês viram os sinais. Isso foi um atestado de que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, enviado por Deus. Então Jesus não é contra os sinais. Mas Jesus não lhes dá aquilo que eles querem. Eles querem um sinal pronto, um sinal claro, uma coisa diferente, uma coisa já. Mas Jesus não lhes vai dar isso. Ele diz, vocês são uma geração má e adúltera, louca. Vocês têm visto sinais, têm visto maravilhas e ainda assim não creem. Eu vou-vos dar um sinal. Vocês não vão ter o sinal que procuram, mas vão ter o sinal que necessitam. Que realmente necessitam. Que precisam. E que sinal é este? Diz no texto que é o sinal do profeta Jonas. Ora, Jonas, para quem pode não conhecer, Jonas foi um profeta no Antigo Testamento. Profeta no Antigo Testamento. Que foi comissionado a uma missão que ele não gostou mesmo nada. Ele foi comissionado para falar aos inimigos do povo de Israel e, consequentemente, aos inimigos dele próprio. Ele não gostava deles. Aliás, ele queria justiça para eles. Ele queria que eles fossem mortos, fossem dizimados, porque eram maus para o povo de Israel. E Deus diz-lhe, vai e prega a Nínive esta mensagem. Vai e fala esta mensagem. Jonas não quis, e foi exatamente para a direção oposta. Foi para Tarsis, direção à Espanha. Ele era para ir para ali, foi para ali. No caminho da sua fuga, o Senhor apanhou-o numa tempestade no barco. As coisas começaram a correr mal, a tempestade começou a levantar-se e não tiveram outra solução os marinheiros senão lançá-lo ao mar. Lançaram-no ao mar. E a Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe que o engoliu, que o preservou em vida e que depois, mais tarde, o vomitou na praia para que ele pudesse ir cumprir a missão que o Senhor tinha mandado. Ele foi cumprir a missão, falou ao povo e o povo converteu-se. E este é o sinal que Jesus diz que ele teria, ou que eles teriam. Ele diz, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A experiência por que Jonas passou é um tipo daquilo que Jesus iria passar. Como Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem, Jesus Cristo, iria estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Este é o sinal. Deixem-me dar só dois pontos prévios antes de nós passarmos a explicar melhor o sinal. Mas 2 pontos prévios. O primeiro é, se tens um problema com a história de Jonas, tens um problema com Jesus. Jesus atesta a história de Jonas. Há quem diga, não, isso é um mito. Eu acredito naquilo que Jesus disse, eu gosto do que Jesus diz, mas a história de Jonas é um mito. Se tens um problema com a história de Jonas, vais ter um problema com aquilo que Jesus diz que é e aquilo que diz, na verdade. A segunda coisa é, Jesus morreu quando? Nós até temos um feriado, não é? Sexta-feira Santa, chamamos. Na sexta-feira. E ressuscitou ao domingo. Quantas noites são? Então Jesus enganou-se? Ok. Para nós compreendermos, porque pode ser uma objeção, podemos bloquear aqui, porque na verdade são 2 noites, não é? De sexta para sábado, sábado para domingo. Como é que Jesus diz 3 dias e 3 noites e depois acaba por ficar meio-dia, metade de um dia, depois uma noite, um dia completo, uma noite e depois só metade do dia. Foi logo pela manhã quando ele ressuscitou. Nós podíamos bloquear aqui, mas para isso temos que perceber a forma como eles falavam, que não é exatamente a forma como nós falamos. Quando nós vemos, por exemplo, nas Escrituras, o céu e a terra representam todo o universo. Não é só o céu, não é só a terra. Representam todo o universo. Assim, da mesma forma, dia e noite não representava o dia e a noite, representavam até às vezes parte do dia, para descrever dia e noite. E é por isso que nós podemos dizer que Jesus teve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, porque teve parte de um dia que já conta dia e noite, teve o dia de sábado todo dia e noite, depois teve parte do outro dia que é dia e noite, 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas serve só para nosso conhecimento e também fortalecimento da fé, que às vezes pode ser testada por pequenas perguntas como esta.
Então Jesus diz-lhes que eles verão um grande sinal. E que grande sinal é este? O sinal da ressurreição do Filho do Homem. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele nos diz que a ressurreição é o evento. Não é? Que se a ressurreição é mentira, tudo o resto é mentira. Se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Acreditamos todos numa mentira. Tudo o resto para trás, tudo o resto para a frente não tem significado. E é isso que Jesus está a dizer. A ressurreição é importante. É muito importante. É o sinal. É, nas palavras de Dawkins, o super milagre. Este é o super milagre. Se não queremos em mais nada, neste precisamos de crer. A ressurreição, nunca nenhum homem na terra profetizou que iria morrer, ser sepultado e ressuscitar dentro daquele tempo. Nunca ninguém profetizou isso e cumpriu isso. Nunca ninguém. Só Jesus fez isso. Pode-se orquestrar muitas coisas, pode-se falar de muitas coisas, mas com a morte ninguém brinca. Com a morte ninguém brinca. Não há nada mais poderoso que a morte. Não há nada mais certo do que a morte. Ninguém escapa à morte. Nem mesmo os reis mais poderosos podem escapar à morte, muito menos ressuscitar depois de serem alvos da morte. Jesus disse que iria morrer. Quando iria morrer, no seu ministério, ele disse: eu vou para Jerusalém, eu vou lá padecer, eles vão me crucificar, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. Jesus foi claro acerca daquilo que iria acontecer. Ele profetizou a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E isso aconteceu. Que maior evidência poderia ser provida? Que maior evidência poderia ser dada? E até o mais cético dos homens, se honestamente, homens e mulheres naturalmente, se honestamente procurarem saber de evidências acerca da ressurreição, pelo menos, eles precisam de declarar que é um evento histórico. Se forem honestos na sua busca, pelo menos eles precisam de assumir que a ressurreição é um evento histórico. Depois, se acreditam nisso ou as consequências disso, poderão escolher se acreditam ou não, mas é um evento histórico. Existem várias maneiras de o comprovar. Paulo fala algumas delas em 1 Coríntios 15. Falam que alguns o viram. E não foi não só o evento, não foi uma visão, não foi assim um êxtase em que Jesus não estava lá corporeamente, portanto todos tiveram o mesmo êxtase ao mesmo tempo. Não foi isso. Várias pessoas viram em momentos diferentes. Aliás, ele até diz, algumas vivem. Se vocês têm dúvidas, vão lá e perguntem. Vejam para os vossos olhos, falem com eles. Jesus ressuscitou. Outra maneira é nós percebermos a questão do sepulcro, a questão, as hipóteses de roubar o corpo, ou até o evento descrito onde as mulheres aparecem primeiro, quando isso seria a última coisa que alguém quer forjar um milagre estaria a fazer. Colocar as mulheres, naquele caso particular, colocar as mulheres como as primeiras testemunhas. Porque naquele tempo, nem admitidas em tribunal eram. Temos homens e mulheres que viram Cristo ressuscitado, que experimentaram Cristo ressuscitado e que a troco de nada, não foi a troco de muito, foi a troco de perder coisas, perder até a sua própria vida, perder os seus negócios, perder os seus amigos, perder a sua família, eles mantiveram-se firmes neste propósito de dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou e este é o sinal, a razão para crer. Vocês não vão ter mais nada porque já tiveram muita coisa. E se isto não amolecer o vosso coração, nada mais vai amolecer. É isso que Jesus disse. Este é o super milagre, como Dawkins assim o cria. Não é por falta de evidências, mas é pela incredulidade, a vontade de não crer. Não é por falta de evidências. E chegamos já ao terceiro ponto, então, neste texto. É o juízo para aquele que não crê. Se não é por falta de evidências, vai haver um juízo para aquele que não crê. E Jesus fala sobre três juízos, ou dois juízos e uma ilustração para nos mostrar aquilo que está a acontecer. O primeiro deles é os ninivitas. Jesus vai contar estes três exemplos para nos mostrar o quão terrível é a postura de, depois de perceber as evidências, ainda assim escolher não crer. Os primeiros são os ninivitas.
diz o versículo 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A nação de Nínive, aquela nação a qual Jonas foi pregar, ela arrependeu-se numa mensagem que Jonas foi contrariado de dizer, uma mensagem que não era de graça, mas de juízo. Diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Ainda assim eles arrependeram-se. Mas estes homens não. Mediante Jesus, com Jesus à sua frente, não. Nínive recebeu a mensagem de Deus de um profeta pecador. A mensagem de Deus que eles estavam a receber, estes escribas e fariseus, era do Deus encarnado. Perfeito. Perfeito. A mensagem de Nínive, como disse, foi uma mensagem de desgraça. A mensagem de Jesus, não. Uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão. Jonas não fez outros milagres, mas Jesus fez muitos milagres na sua presença. Jonas estava a falar a um povo totalmente desconhecido das Escrituras. Jesus estava a falar a um povo versado nas Escrituras. E ainda assim, Nínive arrependeu-se e voltou para Deus. E os escribas, depois de tanta evidência, de estarem face a face com o Deus encarnado, não creram. Portanto, Jesus disse, esses que creram e que houve poucas, ou com muito pouco, eles se levantarão no dia de juízo para perante esta geração má e adúltera, perversa, que conhece e está presente com o Filho de Deus e tem evidências mais do que suficientes para crer, mas escolheu não crer. Um comentador coloca desta forma, as pessoas menos iluminadas obedeciam a pregações menos iluminadas, mas as pessoas mais iluminadas recusavam-se a obedecer à luz do mundo. Jesus Cristo. Mas os ninivitas não seriam os únicos a levantar-se no dia de juízo. O versículo 42 nos diz mais uma que se levantará no dia de juízo. Diz o versículo 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A rainha do sul é a rainha de Sabá. É mencionada em relatos como o primeiro livro de Reis ou o segundo livro de Crónicas, 10 e 9, respectivo. Era a rainha dos sabeus, ali localizada mais ou menos na Península Arábica, que para os judeus eram os confins da terra. Diz aqui que veio dos confins da terra, não quer dizer que tenha vindo do silveiro, que é realmente os confins da terra. Mas diz-nos que vem dos confins da terra por tudo o que era fora dali, assim era confins da terra, não estava assim tão longe. Mas estava numa rota comercial. Havia muito dinheiro envolvido, sim, mas também haviam relatos, como é normal. Os marinheiros chegam, os comerciantes chegam e falam daqui, falam dacolá. E neste falar ela ouviu que havia um homem extremamente sábio, chamado Salomão. Então ela nem convidada era, mas fez-se convidada, encheu-se de joias, encheu-se de presentes e foi conhecer Salomão. Queria conhecer Salomão, queria ouvir esta sabedoria, queria ouvir do Deus de Salomão. Jesus diz que esta rainha vai levantar-se no dia do juízo para condenar aqueles que, estando perto da sabedoria encarnada, não a quiseram ouvir. Ouvindo palavras de sabedoria, da própria sabedoria, não quiseram ouvir. Não tiveram que fazer uma difícil viagem. Ele encarnou ali mesmo. Estava ali pertinho deles. Ela só tinha ouvido relatos. Eles tinham visto e ouvido Jesus face a face. Ela veio com presentes e eles tiraram-lhe a única coisa que ele tinha, que era a própria vida. E mesmo assim, ela creu e eles não creram. Então ela vai se levantar para dizer, vocês deveriam ter querido. Não é por falta de evidências. Não é por falta de evidências. É porque escolheram não crer. Que tragédia eles tiveram. E por fim, então, Jesus conta-nos esta história. Uma história meio estranha, não é? Esta história do endemoniado. Diz o versículo 43, e quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, então diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, não é? Muito posta em ordem, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele.
e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Não nos podemos perder aqui. Podemos dizer assim, Jesus viajou completamente. Esqueceu o que estava a dizer e foi contar outra coisa qualquer. Jesus não está a falar sobre doutrina de demónios aqui. Aliás, não nos é dito sequer porque é que o homem sai ou porque é que o espírito imundo sai. Não nos diz sequer o que é que são os lugares áridos por onde o espírito anda. Não nos diz nada disso. Mas diz-nos algo interessante. Quando olhamos a última frase, o que é que diz? Assim acontecerá também esta geração má. O que nos remete exatamente para aquilo que Jesus tinha dito no início. Uma geração má e adúltera, não é? No versículo 39 diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. E termina no versículo 45 a dizer assim, assim acontecerá também esta geração má. Portanto, Jesus estava a usar uma ilustração para mostrar o que estava a acontecer com estes escribas e fariseus. O povo judeu, ele adulterou o seu Deus, prostituiu-se espiritualmente, adorando a outros deuses, adorando aos deuses cananeus, e o Senhor trouxe castigo para este povo. O povo de Israel, o reino de Israel, foi levado pelos assírios, o reino de Judá foi levado pelos babilónicos, e eles entraram em cativeiro. E nesse período de cativeiro, eles tiveram um renovo espiritual. Foi nesse período que surgiram as sinagogas, foi nesse período que eles surgiram também, dizem os fariseus, foi nesse período que surgiram algum pôr em ordem da sua casa. Houve uma reforma, digamos, uma reforma do povo. O Senhor trouxe-os depois de volta para a nação de Israel, para o terreno, a sua terra prometida, e eles começaram a colocar em ordem as coisas, começaram a ficar arrumados. E é isso que Jesus está a dizer com esta ilustração. Foi isso que aconteceu com vocês. O espírito imundo foi-se, este endemoniado, este demónio foi-se de adoração a ídolos, e vocês colocaram as coisas externas em prática, em ordem. Adornaram a casa. Mas, porque não houve uma reforma espiritual, foi só externo, foi só aquilo que as pessoas veem, porque não houve algo, o Espírito do Senhor não habitou o interior, então a casa desocupada deu origem a algo pior do que aquilo que estava. E a verdade é que este sistema muito bem organizado, esse sistema que por fora parecia adorar a Deus, é precisamente esse sistema religioso que condena o Filho de Deus e crucifica o Filho de Deus. É isto que Jesus está a contar. Mas o que é que isto tem a ver connosco? O que é que terá a ver connosco? Seremos assim tão diferentes desta geração? Seremos uma geração diferente? Temos por hábito aquelas lutas intergeracionais, uns a dizer, antigamente é que era. E os outros dizerem assim, os meus pais não sabem nada, os meus avós não sabem nada. Mas sabem o que é que acontece? Esta luta intergeracional dura há séculos. Repete-se há séculos. Porque nós somos exatamente iguais. Somos exatamente iguais. Quando olhamos para esta geração, nós vemos a nós. Quando olhamos para esta geração que, apesar das evidências, continua a não crer, nós olhamos para nós. Quando olhamos para esta geração que gosta de reformas exteriores, mas tem muitos problemas numa reforma interior, espiritual, olhamos para nós, olhamos para esta geração. Não há nada maior que possa ser provido do que o sinal da ressurreição. E nada maior será provido do que o sinal da ressurreição. Se a ressurreição do Senhor Jesus não fizer diferença na tua vida, nada mais fará. Nada mais fará. Não há sinal maior e nenhum sinal maior será provido. O autor aos Hebreus diz assim, antigamente nós ouvimos, ou Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora fala-nos por uma só pessoa. Fala-nos pelo Filho. E esse Filho tem como sinal atestador, como o clímax da sua vida, a ressurreição. Aquele sinal que prova
que Ele verdadeiramente é aceitável diante de Deus. O sacrifício de levar os nossos pecados diante de Deus foi aceitado. É a ressurreição. Portanto, deixa-me dizer-te que tu precisas de crer. E não será por falta de evidências que hoje sairás daqui sem crer. Procura por ti mesmo. Faz esse trajeto. Se tens dúvidas, faz esse trajeto. Não fiques a meio. Vai com honestidade. Procura. Mas não resolvas de antemão dizer assim, eu não creio. Não resolvas de antemão não comer insetos por muitos estudos e muitas experiências boas que te possam dizer. Vai com honestidade. Experimenta. E vê que essa é a maior evidência que tu alguma vez poderás conhecer. Aos crentes aqui, aos irmãos aqui, deixem-me-vos dizer que tu não tens uma fé cega. Tu não tens uma fé que está oposta, inimiga às razões e às evidências. Deixa-me dizer-te que a tua fé é clara. Deixa-me dizer-te que a fé, não sendo causada pela razão, a razão em nenhum momento será a tua inimiga. Portanto, enche-te de coragem e fala aos outros. Muitas vezes, algumas coisas que nos inibem de falar é nós acharmos que a pessoa vai pensar que eu sou maluco, a pessoa vai pensar que eu não sou racionável. Longe disso. Quando, por exemplo, os nossos jovens, os nossos adolescentes na universidade ou nas escolas lhe disserem assim, como é que tu podes acreditar nisso? Tu podes responder, de facto, até é bem razoável. Até é bem razoável eu crer nisto. Razoável, se calhar, é tu creres em tudo o que te dizem sem testar as evidências. Sem buscares por ti mesmo em honestidade. Portanto, nós podemos sair com coragem, com ousadia, sabendo daquilo que temos, sabendo que é razoável. Pelo menos isso. E sabendo que, naturalmente, o Espírito do Senhor anda connosco. A convencer o pecado, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que o fazemos. Aos céticos aqui, se existir algum, aquilo que eu digo é testa as evidências. Procura. Testa. A fé cristã pode resistir a qualquer dos teus esforços. Cristo pode resistir a qualquer dos teus esforços. E tem resistido ao longo de milénios. E aqueles mais honestos que têm começado até muitas vezes resolvidos no seu coração e não crer no caminho, têm querido. Grandes apologetas cristãos, muitos deles começaram exatamente assim. Eu vou testar que isto é mentira. Eu vou comprovar que isto é mentira. E no caminho, creram. Porque era impossível, diante de tamanha evidência e tamanhas evidências, continuarem a não crer. Lee Strobel, C.S. Lewis, e podia continuar com muitos outros. Aos que são teimosos e tentam moldar Jesus à sua forma. Jesus não se molda. Jesus não é uma máquina de lavar. Sabem, uma máquina de lavar a gente compra aqui, às vezes venho aqui a Eiras ao Vorten Outlet, não é? Que é um bom sítio para comprar eletrodomésticos. Jesus não é um eletrodoméstico. Jesus não vem com um manual em que nós podemos manipular o eletrodoméstico como nós queremos. Ele muda o nosso coração. É Ele que molda o nosso coração. É Ele que Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Não aquilo que nós achamos que queremos. Que era isso que os fariseus e os escribas pensavam. Queriam aquilo, mas Jesus deu-lhes aquilo que eles precisavam realmente. E por fim, deixem-me dizer-vos, para aqueles também que estão aqui, que possam ter crescido aqui. Sabem, eu cresci, digamos, na igreja. O meu pai era presbítero desde que eu me lembro. Portanto, eu conheço a dor, conheço as dificuldades daqueles que crescem na igreja. É uma bênção tremenda, mas tem as suas dificuldades. E deixem-me dizer, a tua tentação pode ser reformar o exterior, saber o que dizer, quando dizer, sem nunca te preocupares numa reforma interior. Sem nunca te preocupares em render verdadeiramente a Jesus, o único que pode transformar o teu coração. Portanto, hoje, preocupa-te com isso. Leva isso até Deus. Pede que Ele reforme de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Renove o teu interior.
e que te faça crer verdadeiramente naquele que foi profetizado e que viria. Aquele que veio, aquele que foi profetizado que morreria e morreu, aquele que foi profetizado que ressuscitaria e ressuscitou. E sabem, está profetizado que irá voltar. E por consequência, voltará. Para levar os seus consigo e para trazer este juízo, terrível juízo, que nós temos lido aqui, sobre aqueles que não creem. Sobre aqueles que não creem. Porque também está dito que um dia todo o joelho se há de dobrar, toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Crês tu nisso?